cultura, de um pensamento. Esquecemos que temos que nos harmonizar, aprendendo a conviver fraternalmente, e isso implica em a gente mudar, né, a ação do verbo conjugal, da primeira pessoa, né, que a gente falaria eu posso, eu faço, eu quero, para o plural, onde nós fazemos, nós podemos, né. Aí quando a gente se coloca o individualismo no casamento, aí a gente vê que a gente pode condenar, a gente pode levar ao fracasso, né, porque uma vez que eu só consigo pensar em mim, né, enquanto eu fiz aquela união, mas a prioridade ali sou eu. Então, o que eu penso, a minha família é prioridade, na Páscoa, no Natal, eu quero a minha família. Então, se a gente não tiver ali um bom senso, um pouquinho de jogo de cintura para a gente driblar, para a gente poder lidar melhor com isso, a gente não consegue muito afim, porque o relacionamento, né, a gente tem outro lado e a gente tem que ceder. E aí a gente muitas vezes entra também num relacionamento buscando algo que muitas vezes eu tô buscando algo e eu mesmo não tenho. Então, não é que eu quero achar naquele outro algo para acrescentar. Eu quero achar naquele outro algo que eu ainda não encontrei. Eu quero achar, eu quero procurar naquele uma deficiência minha. Então, muitas vezes a gente tem que nos olhar mesmo e ver o que eu busco, o que eu quero daquele relacionamento, né? Porque a gente tem ali o que a gente falou, né? A nossa programação, uma dedicação. E aí a gente tem que pensar um pouquinho também que as coisas mudam, né? Então a gente casa lá, fase melhor. Qual é a fase melhor? Em geral, daquela fase do namoro, aquela fase gostosa de paixão. Há quem diga que paixão é 1 ano ou 2. Não sei, que eu não lembro quanto durou a minha já passou. Mas e aí a gente tem aquela fase da paixão, que é aquele calor, a emoção, encontrar toda hora, aquelas conversinhas no telefone, aquilo coisa mais gostosa de se ver, de sentir, né? Mas aí o que a gente tem, isso vai passar. Se eu quiser mudar de relacionamento 5, 6 vezes eu vou viver isso e uma hora vai se consolidar. Ou eu vou me manter ou eu vou falar, não quero mais porque a paixão acabou. Então, acho que quando a gente entra num relacionamento, a gente tem que pensar realmente na nossa construção, ou na família, ou estar bem, ou na individualidade de cada um, né? A gente harmonizar as pessoas, mas respeitar ali o espaço do outro e pensar que aquilo não vai ser para sempre, né? E pensar que, assim, aquela beleza, aquele corpo sarado, aquela coisa, aquilo não vai durar. Então, quer dizer assim, por exemplo, no meu trabalho, eu vejo muito casais jovens que, às vezes, uma das pessoas está doente, aí, assim, deteriorando numa condição difícil. Mas, assim, não tem mais a beleza. Se a gente não tiver um amor ali, a gente não vai conseguir ficar, né? E a gente tem que pensar que é isso, a paixão acaba, e o que vai ficar depois é a nossa construção e os nossos valores perante a isso, né? Porque a gente sabe que a rotina é uma coisa difícil, eu acho que todo mundo, aí chega uma hora, não, meu casamento não vai cair, cai na rotina, é normal, é uma coisa, eu acho que a gente tem que procurar artifícios para poder driblar, para poder sempre estar, assim, melhorando o casal em si, né? O relacionamento, a harmonização, para a gente poder ter um sucesso aí, né? Pensar que a gente tem algum sacrifício, né? Mas assim, o pijama, a toalha molhada em cima da cama, isso sempre vai existir. Aí um queixando mais, outro queixando menos, e a gente muitas vezes precisa abrir mão de algumas coisas, porque a gente costuma sempre dizer que o nosso lado é que tá certo, né? Mas às vezes a gente não consegue se fazer uma autoavaliação. E aí, uma vez que a gente vê que a gente não tem, que não dá, que não tem o respeito, tudo, aí acontece o divórcio, que aí é o que a gente está falando, né? O divórcio é a concretização de algo de um amor que já não existia mais, né? O divórcio é só a parte legal da coisa, mas os corpos já estavam separados, né? E aí acho que cabe a cada um avaliar no sentido de ver o que a gente fez e levar em conta isso. E a gente também tentar, né, assim, os novos que estão aqui, conhecer o parceiro que você tem, tentar conhecer ao máximo a família, como é que ele trata as pessoas, porque, né, isso vice-versa, o homem, a mulher, porque
como aquele casamento acidental. Fui lá, conheci, gostei, então vou lá, vou me envolver. Acho que aquele momento vai dar certo. Mas aí a gente vê lá para frente a dificuldade, a quarentena, né? Quantos casamentos não se desfizeram nessa quarentena? Porque as pessoas não aguentam ficar muito juntos. E é uma coisa mesmo que a gente vê difícil. Então, assim, se a gente tiver uma afinidade familiar, se a gente tiver um contexto, se a gente vê uma construção ali de tempos com aquela pessoa, eu acho que aquilo tem mais chance de dar certo o relacionamento. E assim vai, né? E aí, o que a gente consegue fazer, talvez, para melhorar um pouquinho essa questão? Acho que se a gente tentar olhar um pouquinho mais para a gente, olhar para dentro de nós, inverter esse papel da cobrança, em vez de eu ficar cobrando, eu ir lá e tentar refletir, estudar e aprimorar e deixar aquela toalha molhada lá na cama e parar de reclamar, porque aquilo não vai mudar muitas vezes, né? E aí se eu ficar batendo na mesma tecla, eu vou ficar cansando a pessoa e aí fica aquela coisa chata e difícil. Então se a gente inverte um pouquinho esse papel da cobrança e joga um pouquinho pra gente, enquanto a gente tenta melhorar, a gente vai melhorar o outro também, né? Consequentemente, eu acho que isso ajuda a gente usar sempre palavras, né, assim, de construção e elogio com o nosso parceiro, com aquela pessoa que está próxima da gente. Eu acho que aquilo ajuda muito, né? Porque muitas vezes a gente tem a tendência, né? Quem é mais que a gente agride é aquela pessoa que está do nosso lado, aquela pessoa que está mais perto da gente, que é onde a gente tem ali o nosso momento de construção e a nossa escola maior ali, que é a nossa família, a nossa pessoa que está mais perto da gente, e é onde a gente mais acaba lidando com situações difíceis e colocando ali situações mais difíceis. Então, se a gente for tentar nos colocar mais aberto e tentar trabalhar isso um pouquinho demais, acho que lendo bastante palestra, acho que a gente consegue melhorar um pouquinho nisso. A sogra, a família, então eu tinha colocado aqui uma questão de casinhos, os familiares, as pessoas difíceis que a gente tem, aquela sogra é difícil de lidar, a minha cunhada é difícil. Então, assim, é um trabalho constante da gente pensar na harmonização. Pô, eu amo aquela pessoa, eu gosto, a gente tem que tentar driblar, tem que levar, tem que nos melhorar enquanto o relacionamento mesmo, porque isso vai fazer com que a gente melhore a nossa vida e melhore os que estão próximos da gente, né? E aí isso é a parte importante, né? Se a gente cultivar o diálogo, isso melhora a nossa relação e ser aberto com relação ao outro e nos aprimorar, e acho que o máximo que dá. Eu acho que eu já estou finalizando, que eu já falei bastante. Eu vou só terminar com uma historinha, gente, aqui. Um casal, estavam casados há 50 anos, né? E aí o repórter vem e pergunta o sucesso desse casamento, né? Qual é o segredo? Fala pro... Opa! Vocês ouviram um pouco da história, não? Bati um pouquinho. Desculpa, então vamos voltar tudo. Vou contar novamente a história. Se você puder começar de novo, né? Começo de novo. Porque para mim, desde o comecinho aqui, eu já não estava conseguindo ouvir, eu achei que era a minha internet, mas se você puder começar de novo... Desculpa, eu que bati a mão aqui. Coisas de palestra online, gente, faz parte. Então, vamos lá. Então, um casal casado há 50 anos, e aí o repórter vem e pergunta para aquele senhor o segredo do relacionamento, o segredo de estar casados há tanto tempo, né? E aí ele fala, faz 50 anos que eu compro aquela baguete, e aquela parte que eu mais gosto, que é a ponta do pão, o biquinho lá da baguete, eu dou para minha senhora. Há 50 anos eu faço isso. E aí pergunta para a mulher, né? E a senhora, qual é o segredo, né? Aí ela fala, faz 50 anos que eu como a ponta da baguete e eu odeio a ponta da baguete. Então, eu acho que isso vai uma reflexão para a gente. Muitas vezes o sacrifício, uma dificuldade, nem tudo vai ser flores, nem tudo vai ser sempre as mil maravilhas, mas a construção, o nosso empenho, a nossa família, né, muitas vezes vale a pena. É lógico que a gente não está falando em qualquer situação, em qualquer momento.
Mas se a gente vê, às vezes, uma dificuldade, uma coisa simples, eu acho que isso a gente tem que trabalhar dentro da gente, porque seja com aquele relacionamento, seja na próxima paixão, a gente sempre vai ter uma dificuldade na nossa vida, né? E é para isso que a gente está aqui, né? Acho que esse momento de construção e tudo, né? Que Jesus ajude a gente nas nossas relações, né? Com essas experiências de tolerância, de crescimento, e eu acho que isso tudo faz parte. Aí Jesus vem tentar igualar, mas eu acho que a gente tem assim a oportunidade de crescimento não só com o nosso parceiro, não só com o nosso namorado, com o nosso marido, mas assim, né, a oportunidade está aí sempre para a gente nos ajudar. Jesus nos mostre sempre aí o caminho do bem, que a gente possa fazer o melhor. Eu acho que era isso, Bel. Tô no tempo? Super dentro. Eu acho até que eu passei um pouquinho quando eu fui dar os recados, então se você quiser concluir com mais 5 minutinhos, se precisar, fica à vontade. Eu acho que o que eu tinha para falar mesmo era isso. Eu acho que assim é importante a gente pensar o quanto que a gente já evoluiu, né? Assim, em tempos de Jesus, lá que a mulher era subalterna. Se a gente for pensar lá, a mulher continuava num casamento, o homem tinha os relacionamentos fora, isso o homem e a mulher, e assim muitas vezes ela servia ali como uma funcionária, tudo. Então muitas vezes o homem não queria dar a carta, né, de divórcio, a carta do repúdio daqueles tempos. E ele ainda continuava com o relacionamento, e ele ainda tinha ali a mulher trabalhando. E a mulher não tinha tanta oportunidade, porque o que ela ia fazer se ela tivesse essa carta de... Ela ia voltar para o seu núcleo familiar, com seus pais, mas como era visto isso na sociedade, né? Então, quanto que a gente já evoluiu da igualdade, dos direitos, né? Jesus já vinha trabalhando isso há tempos atrás, e eu acho que isso é uma oportunidade para a gente ver o quanto que a gente pode nos melhorar e não igualando né, o homem e a mulher, os direitos e a responsabilidade perante aquele meu núcleo, perante a minha família, perante o meu próximo. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? E às vezes a gente lidar com... A gente vê às vezes questões tão pequenas, né? Você fala, poxa, eu não gosto daquilo, a pasta de dente não tá puxada lá até o final, aquilo me incomoda. Então é uma coisa... deixa a pasta de dente para lá, vamos viver, vamos aproveitar aí a nossa vida, vamos curtir, vamos surpreender o nosso parceiro, o nosso familiar, o nosso relacionamento, porque muitas vezes é isso, né? Pra gente não cair nessa mesmice, pra gente viver apaixonado sempre, né, Geraldo? Você depois pode dar umas dicas aí pra gente, o que a gente tem que fazer pra gente... ficar, mas eu acho que é isso, assim, eu não sou a das pessoas mais experientes, mas tô aí no meu relacionamento, tá indo tudo bem, acho que ele tá me escutando aqui, mas não posso falar nada contrário, senão é um pouco perigoso, Bel. Mas eu acredito que a gente vai tentando, não as mil maravilhas nunca, não é sempre, a paixão já passou e a gente vai consolidando os sentimentos, né? A paixão, se eu ficar sempre procurando uma paixão, eu vou ficar pulando de galho em galho. Acho que é isso, fiquem à vontade, gente. Obrigada, Fernanda. Muito boa a sua palestra. Adorei sua historinha no final. Dei risada aqui. Quem nunca fez alguma coisa, né? Só para agradar outra pessoa. Às vezes não só para o marido, para o pai, para a mãe, para os filhos, né? A gente faz isso sempre e é isso aí, para deixar o outro feliz, né? Pessoal, quem tiver alguma pergunta, algum comentário ao momento, fique à vontade. A Débora já abriu a câmera dela ali, que eu tô vendo. Ai, Bel, atenta a todos os movimentos, ainda bem que eu queria abrir mesmo, né? Não, eu queria agradecer a Fernanda, acho que foi muito boa a palestra, né? As coisas, às vezes, a gente entra numa rodinha do hamster aí, né? Numa corrida e às vezes a gente precisa mesmo, né, parar para refletir, ouvir, retomar, né? Eu acho que essa questão dos tipos de casamento, eu acho que são excelentes, né? Eu acho que abre, né, para os casais espíritas aí, dá algumas respostas, né? Traz algum norte. Não é porque né? Não é porque tem que ser ruim, né? Existem às vezes alguns motivos. E aí eu queria só colocar duas coisas, que eu acho que, assim, os casamentos só se mantêm através do amor, ponto.
né? Não adianta a gente achar que é cruz, que a gente vai resolver, né, as nossas questões aí de evolução através do casamento, né? Eu acho que realmente só o amor constrói, independente do tipo de casamento que seja. E outra coisa é a questão da comunicação, né? E essa historinha que a Fernanda contou, eu tenho uma também que a pessoa disse que o marido sempre tirava o miolo do pão, aliás, né? O pessoal sempre comendo muito pão. O marido tirava o miolo do pão e sempre dava o miolo, que era a parte melhor para ele, do pão para a esposa, e ele sempre ficava com a casca. A vida inteira ele fez isso. Até que um dia ele falou, quer saber? Tô com o saco cheio, toda vez eu dou sempre a melhor parte do meu pão, hoje eu vou fazer o contrário. Hoje eu vou ficar com o miolo e ela que coma a casca. E a hora que ele fez isso, ela disse, puxa, obrigada, a vida inteira eu quis comer a casca, mas como eu achei que você gostava da casca, eu sempre aceitei o miolo. Então, assim, comunicação é uma parte muito importante, né? Não adianta você achar que está fazendo para o outro aquilo que, né, está sendo bom para o outro, sem você ouvir essa devolutiva, né? Sem que haja uma troca, sem que tenha uma conversa. Mas adorei, Fê, foi ótimo, viu? Obrigada pelas palavras, pelo estudo e por ter trazido isso para a gente de uma forma tão leve, né? Que eu acho que isso é que é importante nas nossas palestras, tá bom? Obrigada. Obrigada por você. Obrigada, Débora, pela sua contribuição. Geraldo, Dani, quem mais quer falar? Fazer alguma pergunta? Aqui no chat não tem nada por enquanto. Posso? Oi, Bel. Bel? Oi, fique à vontade, Geraldo. Então, olha, faço minha também as palavras da Débora. Faço minha as palavras da Débora. Uma exposição muito bem feita, né? Tocou nos assuntos assim de forma leve, tranquila, né? Porque não tem outro jeito. Então faço minhas palavras da Débora, ou da Débora as minhas, né? Vice-versa. Então, o que eu queria colocar, não tem um protocolo, né? Hoje a gente fala do protocolo para cura, protocolo, enfim, não tem um protocolo, né? Mas eu acho que uma dica legal é tentar, no decorrer da vida do casal, trocar o verbo revidar pelo verbo relevar. Gradativamente fazendo essa troca, eu acho que isso dá resultado. Não é fácil, mas é um caminho, é um norte. É isso. Verdade, muito bom. Alguém mais quer falar alguma coisinha? Alguma pergunta? Acho que a gente pode dar continuidade aqui, né, para finalizar a nossa reunião de hoje. Agora, no momento das vibrações, Fernanda, mais uma vez, muito obrigada, tá? Muito obrigada esclarecedora, muito como disse os comentários aí, foi de uma forma simples e que desse para a gente compreender bem e bem descontraído. Muito gostosa a sua palestra. Obrigada a vocês. Então, agora a gente vai partir para as vibrações. E eu queria propor hoje uma vibração que normalmente a gente não se lembra muito de fazer, né? Desculpa, eu não sei se eu falei em cima da Fernanda, a minha internet não está muito boa aqui hoje. Certo. A gente vai fazer uma vibração hoje que eu queria propor, porque normalmente a gente pensa sempre nas pessoas que estão desempregadas, nos doentes, na nossa família, no planeta, né? Naqueles que estão nas ruas. Não que a gente não deva fazer esse tipo de vibração, sim, mas é que eu acho que a gente acaba deixando para segundo plano ou acaba se esquecendo de algumas pessoas que são, vamos dizer assim, um pouquinho diferentes, né? Que estão na erraticidade ainda.
Então, vamos começar a nossa vibração pensando naqueles governantes que muitas vezes nós xingamos, sem pensar, achando que tudo é muito simples, muito fácil, mas não deve ser fácil estar no lugar deles. Mesmo com toda a aprovação que eles têm pela frente, né, com tanto dinheiro, com tanta facilidade, vamos dizer assim, para conseguir se dar bem. Vamos pensar nessas pessoas e pedir para que Deus, Jesus, que o plano espiritual possa tocar o coração dessas pessoas, porque eles têm uma responsabilidade muito grande nas mãos deles. E que isso vai se refletir muito mais do que em todos nós, porque acaba respingando um pouquinho em cada um de nós, vai se refletir muito mais na vida espiritual dessa pessoa. Quanto essa pessoa depois vai ter que responder pelos seus atos, vai ter que pagar, vamos dizer assim, pelos seus atos. Então que Deus tenha misericórdia, podendo instruir essa pessoa, dando oportunidade de mostrar o caminho certo sempre, para que possa tocá-los e fazer com que eles mudem de atitude. Vibremos. Vamos vibrar também por aqueles que ainda na erraticidade cometem alguns erros, que estão fora do que a lei dos homens permite, muito mais do que a lei de Deus nos ensina. Que são aquelas pessoas que agridem verbalmente ou fisicamente alguém, que maltratam pessoas, animais, muitas vezes cometem assassinatos, suicídios, por estarem numa condição que muitas vezes explicaria as atitudes, mas que não justifica. Pai, com o Senhor, com todo o seu amor, que Jesus, com todo o seu ensinamento, com toda a sua misericórdia, com toda a sua luz, possa iluminar essas pessoas e os caminhos dessas pessoas, para que eles possam aprender de uma forma mais leve, ou mesmo com tantas provações durante a vida, que eles escolham o caminho correto. Pai, que essas pessoas possam um dia colocar a mão na consciência, enxergarem aquilo que fazem de errado, para que a vida delas principalmente melhore e que a vida daquelas outras pessoas que convivem com ela ou da sociedade também possam se beneficiar. Que todos nós um dia a gente possa chegar nesse patamar de paz, de amor, um com o outro, de perdão, e que a gente possa, além de apontar o dedo, a gente possa ser uma ajuda. Um dia cruzando com algumas dessas pessoas e fazendo algo de diferente que muitas vezes elas não recebem. Que a gente possa entregar um sorriso, entregar uma ajuda, entregar uma palavra, entregar um abraço, fazer diferença, que a gente possa se cruzar nos nossos caminhos, porque é por isso que Deus nos colocou todos nessa terra, todos nesse período, nesse patamar de evolução. Pai, que a gente saiba ser tolerante, que a gente saiba ser compreensivo, e claro, cada um responda os seus erros, as suas atitudes, de acordo com as leis dos homens e de acordo com as suas leis. Mas que nós façamos a nossa parte que o Senhor nos ensina todos os dias, que é amar ao próximo, independente de quem seja, do que faça esse próximo, porque somos todos irmãos. Pai, para finalizar essa vibração, vamos mandar amor também a todos os que estão em presídios, porque cometeram erros, ou porque estão lá para pagar algum débito anterior, porque nenhum de nós é bonzinho, 100%, nenhum de nós veio para essa encarnação sem ter um passado que com certeza fizemos coisas erradas. Então que a gente não aponte o nosso dedo, principalmente que a gente saiba mandar amor, mesmo que seja difícil, mesmo que muitas dessas pessoas tenham nos prejudicado, cada um com a sua particularidade. Mas que a gente saiba todos os dias praticar, Pai, esse amor e essa entrega e essa tolerância e compreensão, principalmente. Pai, agradecemos ao Senhor por estar conosco nessa reunião, por Jesus que nos inspira, pelo plano espiritual que nos inspira, pelos nossos mentores que nos ajudam, nos protegem todos os dias.
cada um de nós aqui possa levar um pouquinho do que foi aprendido hoje, um pouquinho do que foi ensinado para o nosso dia a dia, para os nossos companheiros, com a nossa família e com todos aqueles que nós amamos. Que todos nós tenhamos uma boa semana de paz, com muita saúde e com muitas oportunidades para ajudar o próximo. Em nome de Jesus, graças a Deus.